galera do YouTube, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Mix do Digo, trazendo mais um vídeo para você aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer uma mensagem que para mim ela foi bastante impactante, certo? Então também quero passar para você o que o Senhor me passou sobre esse assunto, que tem a ver com as eleições, tem a ver com votação, tem a ver com quem nós vamos escolher. Já quero aqui deixar bem claro que eu não gosto de política, nada relacionado à política, certo? Principalmente do jeito que tá. E eu não vou te indicar nenhum desses candidatos aí, que eu não vou citar ninguém, tá? Eu só vou falar do assunto, tá? Eu já tô falando isso no início para você não desligar o vídeo. Então não desligue o vídeo, assista até o final, porque será edificante para as nossas vidas, certo? O tema dessa mensagem de hoje é: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero aqui só ler uma passagem para você que está no livro dos Salmos 33, versículo 12, e diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. Tá? Eu quero aqui também ver em Salmos também, mas agora é o Salmo de número 144. Versículo 15. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Para você entender o que esse assim acontece quer dizer, é só você ler o contexto antes. Lê o Salmo 144 inteiro que você vai entender. Eu só estou colocando aqui os versículos principais para o vídeo não ficar muito estendido. Bem-aventurado o povo ao qual assim acontece. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Vemos que por duas vezes, isso porque eu não procurei se existem mais referências sobre esse assunto, com uma frase parecida. Eu não pesquisei se tem mais referências na palavra de Deus. Eu procurei só essas duas em Salmos, mas pode ser que ainda haja mais. Havendo mais ou não, não importa, não faz diferença. O que importa é que a palavra de Deus diz, por no mínimo duas vezes, que bem-aventurada é a nação, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, tá? Então eu queria explicar nesse vídeo aqui, da forma que eu entendo, lendo a palavra de Deus, por que o Brasil e muitas outras nações estão do jeito que estão e indo de mal a pior. Sabe, é uma coisa que, mesmo que aparentemente melhore, não vai ser por muito tempo. Mesmo que aparentemente haja paz, mesmo que por um tempo não hajam guerras, problemas, crises, certo? Isso é temporário, tá? Eu quero aqui ler com você no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 8, versículo 4.
Então todos os anciãos de Israel se congregaram, se reuniram e vieram a Samuel, a Ramá. Samuel estava em Ramá, certo? E disse-lhes: Eis que já estás velho. E disseram-lhe, né? Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Bom, como podemos ver, as outras nações tinham um rei, certo? Mas Israel estava querendo um. Por que Israel estava querendo um rei? Eu não consigo entender. Os reis, isso é algo muito antigo. O Egito já tinha rei, sabe? Quando Moisés foi lá tirar o povo de Deus, quando Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, tinha já o faraó, que era o rei do Egito, né? E muitos outros reis de várias nações. Então, dá pra gente notar que desde Gênesis não tinha rei sobre Israel. Somente o Senhor. A única coisa que Deus instituiu foram os juízes para julgar o povo. Só isso. Mas quem dava as ordens era Deus. Os juízes só julgavam as causas do povo, certo? Então vamos ler aqui. O povo, né, os anciãos, eles se reuniram, foram até onde Samuel estava, em Ramá, e disseram para ele: ó, você já está velho, os teus filhos são rebeldes, não seguem o teu caminho, eles não vão dar certo. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos julgue como tem todas as nações. Entendeu? Aí a gente vai ler aqui, ó. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, né? Samuel era o profeta da época, então ele se comunicava com o Senhor pelo povo. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, tá? Para eu não reinar sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que deixaram, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Bom, aqui o Senhor ele fala para Samuel fazer o que o povo pediu, porque o povo rejeitou ao Senhor. O povo não queria mais um rei sobrenatural, todo-poderoso, que só dava vitória, não deixava que eles perdessem. Eles não queriam um rei que provia todas as coisas, que curava eles, que não deixavam que as doenças chegassem até eles. Eles não queriam mais um Deus que repelia qualquer tipo de inimigo, qualquer tipo de ataque, certo? Eles não queriam mais esse Deus, porque eu acho que eles estavam cansados de só ganhar. Eles estavam cansados de só ter vitória. Eles queriam começar a perder, eles queriam começar a ter luta, eles queriam começar a ter guerras.
Eles queriam começar a ter problemas. Eles abriram mão da paz, certo? Eles abriram mão da paz. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com as eleições. Você vai entender conforme o decorrer da mensagem. Eu já estou terminando. E aqui no capítulo 8 de Samuel, vamos ler agora o versículo 9 até o 18. Ó, tudo que eu for lendo aqui, você compara com os dias de hoje, tá? Os dias de hoje no Brasil, porque é assim que tá. Versículo 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse. Aí Samuel falou para o povo: olha, este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras, e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará. Para quem não sabe, dizimar é destruir, tá? Dizimar é destruir, tá? Causar destruição. Para dar aos seus oficiais e aos seus servos, também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará, ou seja, destruirá o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que vós escolherdes, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Tá? Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Eles não quiseram, eles deixaram Samuel falar e no final eles falaram: não, isso aí não vai, isso aí tá tranquilo, isso aí não vai acontecer, isso aí não é nada não, isso é coisa pequena, a gente quer um rei assim mesmo. Se você prestar bem atenção, vê se não é isso aqui que está acontecendo hoje. Versículo 14. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará a seus servos. Certo? O povo cometeu dois grandes erros, tá? Dois grandes erros. Olha o que eles disseram aqui no versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Gente, mas Deus já fazia isso. Deus já fazia isso por eles. Deus julgava. Deus, ele saía adiante do povo e ganhava as guerras. O povo às vezes nem lutava. Os inimigos não chegavam nem perto às vezes. E às vezes mesmo quando tinha que lutar aí no contato físico,
Deus dava vitória. Deus dava vitória, por mais que os inimigos fossem 10 vezes mais numerosos do que o povo de Israel. Entendeu? Então, eles estavam querendo uma pessoa, um rei que fizesse tudo que Deus fizesse, mas que eles vissem aquele rei lutando, aquele rei, né, guerreando por eles, porque eles não viam Deus guerreando por eles. Deus simplesmente estalava os dedos e os inimigos caíam, fugiam, Deus trovejava, eles ficavam com medo, entendeu? Então, Deus, ele trabalhava com o sobrenatural, só que eu acho que o povo estava cansado disso. O povo estava cansado de ter só vitória, só vitória, só vitória, e quis começar a ter luta, sem garantia da vitória, porque Deus, ele quando luta, ele garante a vitória, certo? Não há possibilidade de Deus perder, então, porque ele é Deus, ele é todo poderoso, certo? Então, o primeiro erro que o povo cometeu, que eu vi aqui, tem dois erros, sabe, que é muito grande esses dois erros. O primeiro erro é querer um rei quando já existe um, certo? Ou seja, eles fizeram um impeachment, destituíram a Deus e quiseram colocar o homem. O Senhor era o rei sobre Israel, mas destituíram a Deus e desejaram um homem, um ser humano como eles. Sabe, houve ali um impeachment. Foi o primeiro impeachment da história. Foi esse. E o pior de tudo, o líder que foi, o Senhor que foi destituído foi Deus. Não foi um homem para botar outro homem. Foi Deus. Trocaram Deus pelo homem. Certo? E o segundo grande erro que eles cometeram, eles queriam um rei homem para ser igual às outras nações. Eles não queriam só um rei por querer. Eles queriam ser igual às outras nações. Eles tinham inveja das outras nações que tinham um rei que se assentava lá no trono, no palácio. A hora que eles quisessem, eles iam lá e falavam com o rei, né? E tinha um cajado certo? E tinha essa palhaçada toda. Então eles queriam um rei para ser igual às outras nações. Só por isso. Queriam seguir as tendências, as modas, os jeitos, as culturas das outras nações. Isso, povo de Deus, aos meus olhos, isso é lastimável, digno de lástima, sabe? Foi a pior decisão que o povo de Israel tomou na vida. Tirar Deus do lugar dele, de rei sobre eles, e colocar um homem. Depois deu certo? Um pouquinho. Deus continuou no controle. Se você continuar lendo o capítulo 9 e os capítulos seguintes, Deus, mesmo que tenha permitido que o povo colocasse um homem, Deus, ele continua no controle. Ele que foi escolhendo, mas ele deixava o rei fazer o que quisesse. Entendeu? Ele só escolhia e deixava o rei fazer o que quisesse, né? Ele manteve um certo controle ainda sobre a situação, por misericórdia do seu povo que não sabia o que estava fazendo. Pode continuar lendo aí os capítulos seguintes que você vai entender, né? Saul é levantado, depois faz besteira, aí Deus escolhe Davi e acontece aquilo tudo. Aí morre filho, morre família e começa a acontecer um monte de coisa que não acontecia. Para que eles queriam um rei, eu pergunto? Para ir adiante deles na batalha, se Deus já dava vitória, Deus abençoava as colheitas, Deus provia, Deus não deixava nada faltar. Deus livrava, Deus curava, destruía os inimigos, sabe? Deus, ele não permitia que doenças chegassem neles, a não ser que fosse um castigo dele para o seu povo diretamente. Mas se fossem ataques inimigos, não chegava, não dava certo. O mal do povo de Deus é querer.
materializar ou carnalizar e limitar o que é espiritual. Não limite Deus. Deus não tem limites, tá? Deus não tem limites. O poder de Deus é infinito, certo? Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele não tem limite, tá? Deus ele pode trabalhar tanto no mundo espiritual como no mundo material da mesma forma, tá? Da mesma forma. Ele tem todo o poder. Mas aí agora o povo quer materializar um rei. Ele quer que o rei seja carnal como eles, porque as outras nações que não servem a Deus têm um rei carnal. O que o povo não reparou é que esses reis carnais sempre perdiam para eles. Eles não repararam nisso. Mas mesmo assim eles quiseram. E passaram a perder. Muitas guerras que houveram depois, Israel perdeu. Certo? Israel perdeu porque o rei não deu conta. E Deus não abençoou por causa da rebeldia muitas vezes do povo. Deus não deu a vitória. O povo já foi levado cativo não sei quantas vezes. O povo de Deus parece que gosta de sofrer. Entendeu? Tirou Deus da posição de rei sobre eles, de senhor sobre eles, e colocou o homem. Então, eu quero ler aqui, versículo 18, mais uma vez, só para lembrar. Então, naquele dia, que dia? No dia que vocês verem esses reis, esses líderes políticos que vocês querem, tirando o melhor das vossas terras, como está ali no versículo 14, e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dando para outros, sabe? Tirando o dinheiro, tirando o direito, sabe? Então, o Senhor mandou Samuel deixar bem claro como seria ter um rei homem à frente deles. Só deu prejuízo. Teve algumas vitórias, algumas coisas deram certo, mas teve muito prejuízo. Isso o povo. Os governantes de hoje roubam? Sim, roubam. Isso é óbvio, isso é claro, isso não está nem escondido. Qualquer um consegue ver. Mas o que eles roubam? Eles roubam o direito do povo, o dinheiro do povo, a liberdade do povo, impõem juros altos e o poder de compra fica cada vez menor, certo? A gente só vê aí, aumenta a passagem, aumenta o preço dos alimentos, aumenta tudo e o salário não aumenta. O nosso salário não aumenta, certo? Eu não amo o dinheiro, não devemos amar o dinheiro, mas nós precisamos do dinheiro, certo? Mas isso foi falado que iria acontecer pelo profeta Samuel, que eles iriam tomar para eles o que é nosso, tomar para si nossos filhos, nossas filhas, nossos bens e o melhor da nossa terra. Eles iam tomar para eles. Mas aí o versículo mais impactante é o 18. E por que isso nunca vai acabar? Por que essa crise, esses problemas todos no Brasil e outras nações não vão acabar? A resposta é o mesmo título desta mensagem. Bendita ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Deus for outro, se o Deus for um homem, se o Deus for o dinheiro, se o Deus for uma estátua,
não será bendita. Só é bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Senhor não for o Senhor da nação, se Deus não ocupar o trono de liderança da nação, tal nação não será bendita, não será bem-aventurada, que quer dizer mais do que feliz. E a situação só não está pior, acredite se quiser. A situação só não está pior por causa da igreja que carrega a glória e a presença do Senhor através do Espírito Santo. Só não está pior porque a igreja ora, porque a igreja busca, porque a igreja comporta a presença de Deus. Mas eu quero ler aqui para finalizar, versículo 18. Então naquele dia, sabe, quando você vê o líder da nação tomando o que é vosso, roubando vocês, tomando o que é de vocês, o direito de vocês, a liberdade de vocês, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia, tá? Não vos ouvirá naquele dia. Mas 99% das pessoas que assistirem esse vídeo vão fazer igual o povo fez no versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. Então isso é lastimável, eu fico muito triste. E depois não vai adiantar reclamar do leite derramado, tá? Depois não vamos poder reclamar pela besteira feita. Por quê? Nós é que escolhemos homens para ficar no lugar de Deus, comandar no lugar de Deus. E o homem é imperfeito, o homem é pecador, o homem é falho, o homem é fraco. O homem não pode dar garantia de nada, porque o homem não tem poder, tá? O pouco que temos é o que Deus dá, tá? Então, finalizando o vídeo, eu quero dizer que o meu voto tanto para governador, senador, vereador, presidente, prefeito, seja lá o que for, qualquer cargo de liderança, o meu voto vai para o Senhor Jesus, certo? A minha vontade é que ele volte a reinar sobre o povo, sobre a nação, as nações, certo? Eu sei que isso vai acontecer no milênio, ele vai governar, né, o seu povo, mas a minha vontade é que ele voltasse a governar agora, certo? Voltasse a governar agora, do jeito que era antes do homem ser o líder das nações. Então, esse é mais um vídeo, eu fico por aqui, tá? Espero ter de certa forma edificado a sua vida através dessa palavra, assim como edificou a minha vida, tá? Então fica com Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê entendimento, tá? E vote com consciência. Não indico ninguém, tá? Vote no Senhor Jesus, assim como eu. É o meu conselho, tá? Então, fica com Deus, que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.